Fala, Fernando, saudações. De volta para mais uma entrevista muito interessante e motivo de muita polêmica. Muitos já sabem que após mudar a sequência, seja de uma única base nitrogenada da nossa fita do DNA, isso muda a cor dos olhos de azul para castanho ou determina mesmo se a pessoa terá ou não uma determinada doença. E principalmente após essa identificação do genoma humano, muita polêmica ocorreu sobre qual que é o limite da ciência em mudar uma característica de um ser humano ou impedir mesmo até o desenvolvimento de uma doença. Mas e no mundo do esportivo aí, Fernando? Conta para nós aí qual que é a relação, o que esse convidado que a gente trouxe hoje vai falar. E aí, pessoal, Fabrício, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos de volta aí, né? Falar um pouquinho sobre o perfil genético no ambiente esportivo, né? É um tema, vamos dizer assim, de ponta, né? Na nossa área. Então, a gente sabe que o projeto Genoma, né? Que ele foi finalizado em 2003, ele tinha como objetivo o desenvolvimento do mapa físico e genético, né? do genoma humano. E determinar também a sequência completa dos nucleotídeos do nosso DNA. A partir desse mapeamento, iniciou-se uma revolução no campo da genética, e aí abriu-se uma nova fronteira para a ciência, impactando várias outras áreas do conhecimento e da atuação profissional. E aí, a partir desse conhecimento, né, com a evolução dos conceitos e da tecnologia da biologia molecular, a influência genética tornou-se um tema de grande interesse na área esportiva também. E, né, começou-se a buscar compreender os mecanismos acionados pelo exercício físico para melhorar a aptidão e o aprimoramento do desempenho humano. Então, a gente sabe que a interação entre os fatores ambientais, né, o treinamento esportivo, a alimentação e os genéticos, ou seja, as características genéticas ou os dos genes do indivíduo, essa interação é determinante no fenótipo associado à aptidão física. E aí o papo hoje vai ser especificamente sobre isso, né? Sobre de que forma que o perfil genético ele interfere tanto na questão da seleção do talento, o impacto disso no treinamento, na recuperação e até mesmo na lesão esportiva, né? Então, é desafiador, né? É um tema muito novo, eu acho que vai trazer muita informação interessante para a gente. Fabrício, conta aí quem que é o nosso convidado de hoje. Pois é, hoje a gente vai bater um papo com o professor Daniel Coelho. O professor Daniel, ele é graduado em Educação Física, mestre e doutor em Ciências do Esporte e Fisiologia do Exercício pela Escola de Educação Física da UFMG. Atualmente, ele é docente da Escola de Educação Física da UFOP. Ele já fez parte da equipe de preparação física do Cruzeiro Esporte Clube e hoje atua em uma das suas linhas de pesquisa exatamente o perfil, estuda, né, uma linha de pesquisa que estuda o perfil genético e o desempenho esportivo, que é o nosso bate-papo de hoje. Bom, pedimos a todos aí que se inscrevam no canal, acionem lá o sininho das notificações e, se possível, curtem e compartilhem também esse vídeo. Precisamos aí de incentivo, né, para continuar fazendo esse programa aqui que a gente faz com muita dedicação e muito prazer. Então, daqui a pouquinho, a gente já volta com o professor Daniel. Bom, já estamos aqui com o professor Daniel para mais um bate-papo muito interessante e polêmico. Daniel, satisfação em revê-lo. Eu fiquei com a minha memória aqui lá da época que a gente batia muito papo lá no ICB e você que me lembrou que a gente se viu na FESB, né? Na última, né? Na última FESB que teve, né, Daniel? Foi isso mesmo, né? Satisfação em revê-lo, viu? A satisfação é minha, obrigado. Daniel, obrigado pela presença, viu? Eu agradeço o convite, meninos. Bacana. Daniel, bom, temos aí um tema muito bacana para conversar hoje.
Mas antes da gente entrar especificamente, né, no tema, eu queria que você contasse, né, para as pessoas um pouco da sua trajetória, né, dentro da educação física. Eu sei que você é educador físico, e como que você chegou, né, a esse objeto de estudo, que é o estudo do perfil genético de atletas. Muito bom, Fabrício. O que acontece? Eu entrei na Universidade Federal de Minas, né, na Escola de Educação Física em 97, primeiro semestre de 97, e eu sempre fui fã da Universidade Federal. Por questões de trajetória financeira e história familiar, né, eu só podia estudar na Universidade Federal, não tinha condição de pagar outra universidade, e na época só tinha o curso de Educação Física aqui em Belo Horizonte e em Viçosa. Eu não tinha dinheiro para ir para Viçosa, nem sabia direito como funcionava essas coisas também, não. E aí, por boas influências de alguns anjos que aparecem na nossa vida, eu fiz vestibular para cá, passei, né, e sempre fui fã da universidade, fui um divisor de águas estar na universidade, e eu, até por causa da dança folclórica, que eu fiz parte do Irlandês durante toda a minha trajetória na faculdade, já formado em 2001, a gente saiu do país para dançar, e aí na Alemanha eu conheci o Jürgen Weinig, que é autor de livros de treinamento que todo mundo conhece bem, né? Treinamento Real, entre outros. Ele recebia vários estagiários brasileiros lá para fazer iniciação científica, sanduíche, mestrado. Na época a gente tinha lá a Mariana Camilo, não sei se vocês se lembram dela, muito boa de serviço, e ela era muito respeitada pelo trabalho que ela fazia. Cláudia Camilo, perdão, Mariana Camilo era a irmã dela que dançava com a gente, psicologia. A Cláudia Camilo fez essa educação física. E ela falava um alemão bem e tal, e ela carregava um piano lá na universidade, era muito respeitada por isso, pela competência que ela tinha, pelo professor Weinig. E aí, a gente ficou na universidade um tempo, e eu adorei aquele ambiente acadêmico lá. Sem falar que a gente já estava na Alemanha, né? Primeiro mundo de pesquisa, de ciência, ainda mais em esporte. Na faculdade de Erlangen, perto de Nuremberg. E aí eu decidi que eu ia voltar para o Brasil e ia seguir carreira acadêmica, né? Então, ao longo da graduação, eu não fiz iniciação científica, foi uma pena. Eu tinha a impressão que os meninos que estavam nos laboratórios eram pessoas muito boas, muito diferentes, assim, muito melhores do que eu. E aí, para desmistificar essa coisa, demorou um tempo. E aí voltei em 2001 e fui procurar os laboratórios para poder me vincular e trabalhar. E aí foi um projeto aí de 1 ano e meio, até que em 2003 eu ingressei no mestrado na Escola de Educação Física e com outro orientador. E aí, ao longo do processo, eu fui trabalhar com o professor Emerson Silame, que é muito famoso, todo mundo conhece, dispensa apresentações, né? E que já esteve aqui no projeto com vocês, inclusive. E ele tem uma trajetória muito bacana com a fisiologia do exercício no futebol, com a fisiologia do futebol. E aí foi inevitável, né? Nem tinha história com futebol. Eu joguei futebol, eu dançava, né? Eu fui atleta de quê? De dança folclórica, com muito orgulho, foi muito bacana. E aí eu fui pesquisar sobre futebol, lá em 2003. Na época a gente estava pesquisando sobre o controle da carga, sobre frequência cardíaca no futebol. O professor Luciano Cecchini, que trabalhou no Uni, vocês tiveram contato com ele, foi um dos pioneiros em trazer essa tecnologia para cá. E ele fazia um monitoramento no time profissional, e eu e o Eduardo Pimenta, que hoje é professor da Universidade Federal, o Eduardo Pimenta era preparador físico da categoria de base do Cruzeiro, e aí colaborou muito com as coletas que a gente fez lá. Então a gente fez um trabalho muito bacana, a gente monitorou mais de 40 jogos da categoria infantil, juvenil, jogos reais que não tinham sido feitos até então, e isso revolucionou o monitoramento da carga na fisiologia do futebol. E isso não é falado porque o eixo Rio-São Paulo, ele domina, né? Tanto a cultura, quanto a economia, quanto o esporte. Mas o professor Emerson, com o departamento de fisiologia do Cruzeiro, foi um dos pioneiros em trazer essa tecnologia para cá. Por quê? Porque não se podia não se pode usar nenhum aparelho que ofereça risco ao adversário ou ao atleta. Então, o equipamento que veio não utilizava o monitor de pulso. Era só a cinta. A gente monitorou vários jogos, publicamos aí, sem falsa modéstia, cerca de mais de 25 artigos na área. E aí eu resolvi que eu queria mesmo uma carreira acadêmica e segui para o doutorado em 2008. Fui o primeiro aluno do curso de doutorado da Escola de Educação Física, o primeiro aluno de doutorado do professor Emerson. E aí, para avançar mais nas pesquisas, né, a gente já vinha monitorando a carga já há um tempo, já era praxe lá no Cruzeiro e outros clubes também, né, como o Polar Team System.
E aí, como é que a gente vai evoluir na ciência do esporte? Vamos evoluir para uma coisa mais molecular. O que o mundo está fazendo? O que está em voga? Está em voga sobre o perfil genético e como é que ele influencia no desempenho, como é que ele influencia na seleção de atletas e, o mais importante, né, como é que ele influencia no monitoramento e controle da carga de treinamento. E aí o Eduardo Pimenta, nessa época, já tinha feito mestrado e entrou para o doutorado também em Barcelona. A gente fez uma parceria interessante, ele trabalhava no Cruzeiro. E aí, realmente, novamente, sem falsa modéstia, a gente deu uma sacudida no meio esportivo prático. A gente ousou muito, porque hoje tem a tecnologia de swab para mucosa bucal. Na época era punção sanguínea, sangue periférico fresco. Então a gente funcionamos aí cerca de 400 atletas, desses 400 aí mais de 100 profissionais, a grande parte a categoria de base do Cruzeiro, toda a gente fez perfil genético dela e fizemos várias parcerias interessantes lá no ICB, um laboratório de genética humana e animal, que é especialista em genética de bois. A gente inseriu a professora Maria Raquel de Carvalho nas publicações do esporte. E o principal gene em voga na época, e até hoje ainda eram dois, né? O ACTN3, que codifica a alfa-actinina 3, e da enzima conversora de angiotensina, que é aquele mesmo lá que codifica a produção da enzima conversora de angiotensina do sistema enzima o sistema renina-angiotensina. Aldosterona. Exatamente. Aquele mesmo lá, que interfere lá. E, inclusive, ele tem relação direta com esse mecanismo. Só que avalia o genótipo, né? O fenótipo, né? O indivíduo tem o gene. A gente avalia o fenótipo, que é como é que ele se manifesta no esporte. E também na saúde, mas aqui a gente vai falar de esporte. Isso. E aí foi essa trajetória que chegou até esse estudo, né? Que é uma lacuna no esporte. Hoje é praxe. Ainda não é praxe porque é um pouco mais complexo. Mas já se faz perfil genético de atletas de futebol para poder sugerir recuperação, carga de treinamento. Seleção de atletas é uma coisa mais polêmica, a gente vai falar daqui a pouco se houver pergunta. Vamos ver. Tem, com certeza. Daniel, um dos objetivos do canal aqui é atingir os estudantes, né, de graduação e pós-graduação, mas a gente também quer atingir o grande público que se interessa por esporte, por saúde. Eu vou pedir para você dar um passo atrás, assim, para explicar para a gente assim, o que é o perfil genético, o que a gente está falando, né? O que é polimorfismo, né? Existe uma diferença de polimorfismo para mutação, né? Quando você fala perfil genético, o que é? O que a gente está abordando? Muito bom. O que acontece? Por definição, né, se não estiver muito equivocado aqui, o polimorfismo é aquela alteração do gene em relação à maior frequência que ocorre na natureza. Então, no caso do ACTN3, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, você tem um genótipo que é mais frequente. Uma variação menos frequente seria um polimorfismo. E, normalmente, ela implica em alguma alteração, não necessariamente numa patologia, não. Tá? E aí, a gente tem lá, né, uma fita de DNA do pai, uma fita de DNA da mãe. Então, a gente tem duas fitas de DNA. Então, a gente pode apresentar qualquer gene. Pode ser o gene para emagrecimento, o gene para cor do olho, para cor da pele, para pressão alta. A gente tem aí o projeto Genoma, se eu não estiver muito enganado, que codificou lá em 2000, que a gente tem cerca de 10 mil genes, né, para produzir proteína. Então, toda a constituição corporal ela é proteína. E elas são produzidas através da codificação lá no núcleo, que vai fazer o RNA mensageiro, que vai lá para o citosol para fazer essas proteínas. Beleza. Como a gente tem duas fitas, a gente tem dois genes. Então, a gente pode ter os dois genes iguaizinhos, e a gente pode ser homozigoto, a gente pode ter um deles diferente, e ser heterozigoto. E se a gente for recessivo, a gente pode ser homozigoto recessivo. Vou dar uma adiantada rápida aqui, que no caso do ACTN3, e aí tem diferenças em nomenclaturas muito específicas da genética. Eu nem arriscaria a entrar nessa temática, não, para não cometer uma gafe da básica, né, da teoria básica, né? Mas os genes eles têm diferentes codificações dependendo do sistema utilizado. No caso do ACTN3, a gente tem lá a letra R do indivíduo que vai produzir a alfa-actinina 3 e a letra X do indivíduo que tem o alelo, tem dois alelos, né, do pai e da mãe, que não vai produzir a alfa-actinina 3, ele vai produzir a alfa-actinina 2. O sujeito ele pode ter as duas fitas R, vai ser RR, ele pode ser RX,
vai ser heterozigoto dominante, porque o R é dominante, ou ele pode ser XX, que vai ser homozigoto recessivo. E aí, como é que se interessa para o grande público, né? Esse é um dos genes. Ele tem uma localização específica em um dos nossos 23 cromossomos. Não vou falar aqui qual que é o exon específico aqui, porque não importa também, que é muito técnico. Mas a gente pode buscar qualquer um dos genes no genoma humano. A gente tem um gene que vai determinar lá a capacidade oxidativa do indivíduo, e ele fica localizado em tal, em determinado, em determinado cromossomo, né? No caso, e esse gene, o que ele faz? Dependendo se ele é dominante, se ele é recessivo, se ele é homozigoto ou heterozigoto. Ele vai determinar alguma característica do indivíduo. No caso da enzima conversora de angiotensina, que é outro gene que acho que a gente vai comentar dele aqui daqui a pouquinho, se o indivíduo tem uma determinada sequência de proteínas no seu DNA, ele produz muita enzima conversora de angiotensina. E aí, a enzima conversora que vai gerar um fenótipo. Qual que é esse fenótipo? Ele vai causar muita vasoconstrição, pouca degradação de bradicinina, e isso vai causar vasoconstrição periférica, vai aumentar a pressão arterial. Beleza, o fenótipo do indivíduo é aumento de pressão arterial. Então, o indivíduo que tem esse fenótipo, esse genótipo, ele tem tendência à pressão arterial. É um negro americano muito alto, muito forte. Por quê? O indivíduo que tem também esse mesmo problema, que vai induzir uma pressão arterial alta, ele tem fatores de crescimento aumentados também. Isso leva a maior hipertrofia e força. Então, se o sujeito nasceu com esse traço genético e o fenótipo que ele vai ter vai depender da interação, com a teoria da biologia, né? Da interação que ele tem com o meio. Então, se ele se alimenta de determinada maneira, se ele se movimenta de determinada maneira, se ele treina, se ele se comporta de determinada maneira, aquele traço genético vai colaborar ou não com a saúde dele. No caso da enzima conversora de angiotensina, o indivíduo que, nesse caso a gente chama de deletado, tá? A sequência genética que ele tem, ela é menor. Então, ele tem uma parte deletada. E aí, isso vai codificar uma maior produção de enzima conversora de angiotensina. E o que ela faz? É o mecanismo que eu comentei anteriormente lá, que vai atuar no sistema renina-angiotensina-aldosterona. E, por natureza, regula a pressão arterial de maneira fisiológica. Mas o indivíduo que tem esse traço genético, ele tem o fenótipo de maior pressão arterial naturalmente. Se ele colabora com a sua saúde, ele vai ter um perfil positivo em matéria de força e potência, porque ele tem maior tendência à hipertrofia. Se ele não colabora com a natureza, né, com o seu fenótipo, né, se ele leva uma vida desregrada, se ele consome de álcool, gorduras, sal, sedentarismo, ele tende a os males da síndrome metabólica, e dentre um deles é o aumento da pressão arterial sistêmica, que leva a vários problemas que é um outro assunto. Beleza, eu estava falando sobre o gene da enzima conversora de angiotensina e o que é o seu genótipo e o que vai ser o seu fenótipo. Né? Para cada gene, o gene do diabetes, o gene da hipercolesterolemia, a gente tem essa mesma teoria. O indivíduo nasceu com o gene, nasceu com aquela característica, heterozigoto, homozigoto, dominante ou recessivo. Como é que fica a interação com o meio? Como é que ele colabora com o meio? Dependente de como é que ele colabora, ele vai ter determinada manifestação. No caso do esporte, eu já adiantei aqui que o negro, jogador de futebol americano, alto, forte, é porque o fenótipo dele foi ser jogador de futebol americano. Se ele teve um irmão gêmeo que, ao invés de fazer futebol americano, ele era sedentário, se alimentava mal, ele é aquele indivíduo que vai ter comorbidades. Tá? Então, não sei se esclareci aí sobre como é que o perfil genético ele interfere na vida das pessoas. Então, o sujeito tem um genótipo e ele vai ter um fenótipo dele. Né? Como é que ele vai conduzir esse genótipo aí. Tem uma outra coisa aí que eu acho que é bacana para a população saber também, que é assim, ó. Mas o sujeito nasceu com o gene do diabetes, ele vai ter diabetes necessariamente? Não, aí tem uma outra, além dele poder colaborar com o seu fenótipo, a gente ainda consegue silenciar alguns genes, que a gente chama de acetilação, metilação, né? Então, se o sujeito tem bons hábitos de vida, ele consegue silenciar determinados genes que não necessariamente vão ser repassados para os seus
descendentes não. Então, filhos de pessoas que têm genes ruins, se essas pessoas tiveram bons hábitos, não necessariamente os seus herdeiros vão ter esses genes tão manifestados assim, não. Então, não é uma herança maldita também não, mas é uma coisa a se a prestar atenção também, tá? Então, basicamente, esse é o perfil genético, assim, esse é o perfil genético geral. Para o esporte, eu acho que é a próxima pergunta, né, Fernando? Para o esporte, como é que é isso, né? A pergunta é assim, como é que utiliza, né, esse perfil genético, no caso, por exemplo, para selecionar atleta, né? De que forma que isso é feito? Você identifica o perfil genético e você direciona? Como é que seria na prática? Muito boa pergunta. O que acontece? É aquela coisa, né? O que vem primeiro, né? Se é o ovo ou se é a galinha, né? O sujeito nasceu com um bom perfil e ele vai ser direcionado para o esporte, ou se é a seleção natural? Dentre todos aqueles que procuraram esporte, permaneceram só os mais aptos. A segunda opção é a melhor. Dentre todos aqueles que estão no esporte, a tendência é que os mais aptos permaneçam. Ainda mais no alto nível. Sobre essa questão de aptidão é assim, ó. Você tem lá, eu com 1,76 m, se eu gostar muito de basquete, gostar muito mesmo, seguir aquela teoria da expertise lá do Erickson de 93, das 10.000 horas, da prática deliberada, ainda assim eu não vou ser altíssimo nível, porque alguns critérios eu não vou atender. O primeiro deles é o perfil genético para crescimento. Eu posso ser o melhor armador da minha rua, da minha faculdade. Alguns casos raros até chegam na NBA, mas não é a média. Então, tem uma questão de aptidão aí. Os que estão lá no meio, alguns serão excluídos. Por quê? Porque eles não têm esse perfil. Mas tá bom, mas será que não seria interessante fazer uma seleção, um perfil genético da população como um todo? Financeiramente não é interessante, nem a população toda não vai fazer esporte de alto nível, então se eu quisesse ser só o armador do meu colégio lá de basquete, eu feliz, pronto. Mas o Comitê Olímpico Australiano e outros, eles já fazem isso. Na categoria de base lá, o sujeito quer treinar no Comitê Olímpico, já temos lá um perfil genético para ser feito com raspado bucal, de maneira muito barata, muito prática, em que o garoto tem 13 anos e a gente tem esse perfil aqui, ó. Você seria mais interessante que você fosse direcionado para esportes de força e potência. Para esportes de resistência, você não vai fazer sucesso. Então, com a gente aqui, a gente não vai bancar o seu treinamento com isso. A pessoa vai seguir isso na vida dela e tudo mais, aí é outros 500, né? E aí tem um outro porém. Aí você já deve estar pensando assim, tá bom, mas o perfil genético, ele determina capacidades físicas, não necessariamente mentais. E grande parte do sucesso do esporte tem a ver com capacidades mentais, cognitivas, né? Então, é mais fácil a gente fazer um direcionamento genético para atividades mais puras e individuais. Tipo, o atletismo. O atletismo, o indivíduo de 100 metros rasos. É uma atividade muito pura de força e potência. O perfil genético é bem determinado. Agora, o sujeito vai correr maratona. Resistência. O perfil genético também é bem esclarecido. Agora, por causa do futebol, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, você tem um perfil misto de aceleração, de frenagem, de longa duração, em que um perfil misto é muito interessante. É muito bom o sujeito ser muito forte? Mas se ele não tiver um mínimo de resistência... E tem um outro porém também. No esporte, a gente tem 10.000 genes humanos. Desses 10.000 genes, lá em 2009, cerca de 240 somente eram relacionados ao desempenho esportivo. Como eu falei, a gente tem gene para tudo. Tem para tipo de cabelo e tudo mais. Cor do olho. Aí, a gente tinha lá só cerca de 240. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um gene lá para estrutura de tendão. Estrutura de colágeno. O sujeito tem dois alelos, né? Seria interessante que ele tivesse as duas fitas para produzir um colágeno de maior resistência. Então, ele tem maior resistência de tendões, então ele vai lesionar menos. Ele pode ser um saltador de triplo, um triplista de maior sucesso. Por quê? Porque aquela capacidade aí ela vai ser melhor. O sujeito tem determinado gene que codifica a capacidade oxidativa mitocondrial. A gente tem um número de genes só mitocondriais.
ele tem esse gene com um perfil muito favorável para uma produção mitocondrial e capacidade oxidativa da maquinaria oxidativa da matriz muito potente. Então, esse sujeito tem uma capacidade, ele tem um perfil para baixo percentual de gordura, porque ele vai ter um alto consumo de energia, metabolismo basal e alta produção de ATP via oxidativa. Esse sujeito é um maratonista, um forte candidato a maratona, né? Então, é assim que funciona. Desses 240 genes, o sujeito vai ter os 240 voltados para a força, ou os 240 voltados para a potência. Ele vai ter alguns mais proeminentes, mais relacionados a determinada capacidade. Então, se eu tenho um gene muito voltado para a força e potência, e o sujeito só tem que fazer força e potência, que é o caso do tipo de 100 metros, 200 metros, e ele tem toda a trajetória do atleta que a gente já conhece, né? Ele tem maior aptidão para estar lá. E aí tem um estudo inverso. É assim, ó. Mas então, Daniel, a gente foi lá e pegou 300 mil crianças e fez o perfil genético delas e viu quantos que iam virar corredor de maratona? Não, é mais fácil a gente ir lá e pegar os maratonistas finalistas olímpicos e ver qual que é o perfil genético deles. E é isso que é feito. Muito. Esse tipo de estudo é isso que se encontra. O perfil atleta, que já era de se esperar, né? Em alto nível, o perfil genético voltado para aquela capacidade, ele é determinante. Então, os maratonistas que dependem muito da capacidade de resistência, nadador de longa distância, eles têm genes com esse perfil que vai ter uma consequência oxidativa mais interessante. E o inverso para força e potência também acontece. Mas vocês devem querer perguntar alguma coisa. Isso que você falou é interessante. Nós vamos entrar no futebol daqui a pouquinho, né? Mas eu acho que quando você fala, né, dessa questão, você já faz uma certa comparação aí com o futebol e o atletismo, né? E pensando no atletismo, como você disse, né, que é um esporte individual, eu acho que a gente pode dizer que o perfil genético do sujeito, por exemplo, se ele tem um perfil genético para explosão, velocidade, ele tem uma grande chance de ser um campeão na prova de 100 metros rasos. Agora, se um jogador de futebol tem esse perfil de explosão e de velocidade, correr mais não significa que, por exemplo, o atacante vai fazer mais gol. Ou seja, tem um monte de outra coisa, né, nos esportes coletivos que, obviamente, vão acabar interferindo, né, nesse desempenho esportivo do sujeito, né? Agora, voltando também um pouquinho antes, eu li seus trabalhos, né, sobre... Você falou bem aí, né, da enzima conversora de angiotensina, né, mas você tem bastante trabalhos, né, com a ACTN3, não é isso? A ACTN3. E aí, me corrija aí se eu estiver errado, né? Mas a gente pode falar que o ACTN3 é um gene dentre os 10 mil genes que existem, que ele é responsável, ou um dos responsáveis, por instruir o corpo no que diz respeito à produção de fibras musculares. É essa característica do ACTN3 que é marcante para a diferenciação, por exemplo, dos tipos de fibra muscular, fibra tipo 1, tipo 2, qual que é o papel desse gene específico, né? O ACTN3 aí, pensando no desempenho esportivo e pensando que esse gene ele está diretamente relacionado aí ao desenvolvimento muscular. Como é que funciona esse gene? Bom, Fabrício, uma boa pergunta. O que acontece? Aí vamos falar especificamente do ACTN3, né? Assim, o projeto Genoma determinou que a gente tem cerca de 10 mil genes. Desses 10 mil, cerca de 240 estão relacionados ao desempenho esportivo, o fenótipo esportivo, né? Falou sobre tipos de fenótipo lá atrás, né? Desses 240, um dos mais proeminentes, um dos mais estudados é o ACTN3. O ACTN3, ele codifica a produção de uma proteína, que é a alfa-quitinina 3. A gente tem a alfa-quitinina 1, 2, 3 e 4. E a alfa-quitinina 3, ela é responsável pela ancoragem lá na linha Z muscular, né? Então, a linha Z é o ponto de desencadeamento de todas as tensões. Então, quando a gente tem lá a teoria do deslizamento, né? Do filamento grosso sobre o filamento fino, fazendo força um sobre o outro, quem está no meio desse cabo de guerra é a linha Z.
né? Então, por isso que o maior número de microlesões é na linha Z, né? Que é a teoria das microlesões e reparação hipertrofia. A alfa-actinina 3, ela possibilita a tolerância de maiores tensões, né? Então, o indivíduo que tem um perfil genético favorável para a produção da alfa-actinina 3, ao invés da alfa-actinina 2, ele tolera maiores tensões. Então, para a mesma força, ele toleraria mais tensão, a mesma sobrecarga. Tá? Então, essa aqui é a teoria. Tem alguns aspectos enzimáticos que também são discutidos, né? A alternativa ao polimorfismo, que eu expliquei anteriormente, é o sujeito que não produz A3 e produz A2, que é o indivíduo X, o alelo X. Quando ele é XX, ele é homozigoto recessivo, ele não tem alfa-actinina 3, ele tem A2 na linha Z. Então, a tolerância à tração, ela é menor, né? Mas não é nada assim também, a criptonita do super-homem também, não, né? Mas é uma cereja do bolo, claro, que quando você vai fazer um montante, principalmente no alto nível, ela é determinante. Tá bom? Beleza. Esse é o mecanismo. Como eu te falei, todos os genes eles têm um mecanismo. Pode ser lá de força de tendão, de capacidade oxidativa, pode ser de sistema de pressão arterial, e dentre vários, que vão interferir lá no desempenho esportivo. Nesse caso, ele é relacionado à força quando você tem a alfa-actinina 3, que é o genótipo R, que é o alelo R, que ele pode ser RR ou RX, mas ele produz muito alfa-actinina 3, tá? Se esse indivíduo ele vai ter maior ganho no treinamento de hipertrofia, isso ainda não é bem determinado. A gente está até testando isso em humanos, principalmente. Se ele vai ter maior microtrauma muscular, maior dano muscular, maior estresse muscular, por vários marcadores que a gente já conhece, que podem ser hormonais, por interleucinas inflamatórias. A gente também está testando isso. A gente tem alguns resultados que disseram que, no futebol, o indivíduo que tem um perfil para força e potência, ele tinha mais marcadores de estresse muscular. E qual foi a nossa teoria? Porque como o jogo de futebol é absoluto, é cobra comendo cobra, não tem ninguém administrando ali a menor intensidade, quem pode mais vai correr mais e vai correr mais rápido. Quem pode menos vai ficar para trás, literalmente. Em frações de segundo. Então, é o tempo todo o melhor, o menos, né, o pior correndo atrás do melhor. Então, o esforço é máximo. Então, a gente entendeu que, como o sujeito era muito apto fisicamente, ele se envolvia mais em atividade de força e potência, por isso ele microlesionava mais para o mesmo jogo. Então, ele padronizava o jogo de futebol. 45, mais acréscimo. Quando se padroniza, quando a gente faz a atividade autorregulada, né, que é assim, o sujeito vai parar quando ele quiser, o indivíduo XX, ele tem piores desempenhos para atividade de força e potência e melhor desempenho para atividade de resistência. Né? Então, assim, maiores capacidades de VO2, por isso que seria o maratonista mais atividade pura. Tá? Tá, mas aí, encaminhando para a sua pergunta, o mecanismo é esse, o genótipo é esse, o fenótipo é o indivíduo que tem um alelo R, seria o indivíduo genótipo RR e RX, ele vai, por natureza, se envolver mais em atividade de força e potência. Então, ele vai acabar se tornando um indivíduo mais forte, mais potente. O indivíduo que tem o perfil X, geralmente o XX, ele tem maquinaria mais oxidativa e acaba por se envolver em atividade de resistência. Tá bom, e aí sobre o percentual de fibras, né? Existe um estudo do Vincent, acho que 2012, eu acho, 2011, que ele chegou a identificar um maior percentual de fibras tipo 2 em indivíduos RR sim, mas ainda não é consenso, até mesmo porque a alfa-actinina, ela é um dos aspectos relacionados ao fenótipo muscular. E tem vários outros lá, né, sobre que o principal determinante é a inervação, né, que é o tempo de resposta, que é a capacidade de ATP presente, que é a capacidade oxidativa, que é a capacidade de mioglobina e toda a maquinaria que a gente já conhece para determinar o tipo da fibra. E não necessariamente é esse mecanismo da alfa-actinina 3 que determina o tipo de fibra, mas ele determina esta característica de maior tolerância à tração. Entendi. Tá? Ótimo. Minha pergunta. Sim. Ô Daniel, assim, eu acho que a gente teve o projeto Genoma, né? Isso impactou em várias áreas, impactou no esporte. Eu acho que a gente
não sei se você concorda, a gente ainda está na ponta do iceberg, né? A gente está no processo ainda muito inicial de conhecimento dessa área, né? Você citou vários trabalhos aí, alguns trabalhos que você disponibilizou para a gente, né? Você tem uma amostra grande, mas a gente está no nível da pesquisa, né? A gente está falando do nível da pesquisa. Até que ponto isso é realidade, por exemplo, no futebol ou no esporte? As equipes no Brasil hoje, elas fazem isso no cotidiano? O cara chega para a equipe, é feita essa análise? Na prática mesmo, como é que isso está acontecendo? Entendi. Ô, Fernando, não, a notícia não é boa, não. Se fosse lá nos nossos estudos de monitoramento lá de 2003, né, quando a gente começou, a notícia era melhor. A transferência, a aplicabilidade para a população em geral e para os esportes menos favorecidos financeiramente, ela era maior, se monitorar a frequência cardíaca de alguma maneira, tá? E determinar a recuperação. Para o perfil genético, ele é o alto nível. Então, ele é a cereja do bolo. Ele é interessante, assim, se você tem aí, se você vai investir muito dinheiro no centro de treinamento na UFMG, não sei se o FJM está pensando em fazer um também, e aí, assim, é para colocar ali alto rendimento, dentre testes psicológicos, entre perfil de personalidade, apoio financeiro da família, uma das coisas a serem consideradas é o perfil genético. Agora, para futebol de base amador, para futebol de várzea, para atividade formativa, recreativa, não, é muita munição para pouca guerra. Não tem essa aplicabilidade, não. Eu acho que o recado para a população em geral, os esportistas recreacionais, para o profissional de educação física que trabalha com formação, eu acho que o recado ele é assim, ó. Vamos formular aqui, ó. É que aqueles que querem muito, que buscam muito, né, seguem os primeiros passos lá e fazer a fase de adesão de maneira mais lúdica, mais recreativa, tendo bons professores, né, de ter apoio dos pais, de ter acesso a meio de treinamento, em determinado momento da trajetória, né, lá por volta dos 13, 14 anos, eu acho que vale o investimento. Hoje já tem testes comerciais, vai tudo para a China, né? Você consegue comprar fica mais barato você mandar para a China e fazer análise lá do que fazer análise aqui. No Brasil. Eu vi que tem alguns sites, né? Você pode comprar esse. Eu não sei até que ponto isso estava disponível para a população. Por exemplo, né? Um menino tem 14, 15 anos, é tenista, né? Aí a família quer investir, por exemplo. Estou imaginando uma possibilidade. Sim, nesse caso, eu vi com 13, 14 anos e ele tem boa aptidão, muito interesse, quer investir, vale a pena os pais saberem disso sim, porque às vezes eles podem estar nadando contra a corrente, né? O pai é corredor, os pais são corredores e gostaria muito que o menino fosse corredor, mas o perfil do menino não é para corredor. Não, isso acontece. Quanto alto nível, quanto alto nível não vale a pena. Ô Daniel, deixa eu pôr lenha na fogueira então. Pode? Não, mas é para isso, né? Beleza, quando a gente fala lá do atletismo, é aquilo que a gente falou, né? Eu comentei. Correr mais faz ganhar a prova do atletismo. Correr mais não faz um atacante fazer gol. Não necessariamente, não é só isso. E aí, né? E aí, olha só. Ok, você tem a possibilidade... Você falou a questão aí de, por exemplo, futebol amador. Fazer esse tipo de teste para futebol amador talvez não faça sentido nenhum. Mas, se a gente olhar hoje o mercado do futebol e o dinheiro que o mercado do futebol gira, a joia, né, a cereja do bolo para mim está na divisão de base. É aquele menino que vai ser vendido para a Europa e que vai fazer o caixa do clube. Enfim, a gente sabe hoje que mirar a categoria de base é uma estratégia interessante para um clube de futebol estruturado. Beleza. E aí, como que você vê, né, essa possibilidade? Eu acredito que isso ainda, como você mesmo já falou, eu acho que isso não é realidade ainda, né? Mas pensando lá na categoria de base, como é que ficaria um teste de perfil genético numa categoria de base no futebol? E tendo em vista, né, que
o esporte coletivo, né, e principalmente o futebol, existe um fator ambiental, de treinamento tático, psicológico, técnico, que ultrapassam talvez um pouco essa coisa do perfil genético. E aí eu fico me perguntando o seguinte, a presença cada vez maior da detecção do perfil genético de atletas, e aí trazendo para o futebol, você não acha que isso também pode ser um tiro no pé? Né? Ou seja, você acaba com uma carreira de um jogador de futebol, por exemplo, que seria, né, brilhante ali no futuro por conta, né, de testes genéticos. Né? Não sei se você entendeu a discussão aí. Perfeitamente. Né? Não, entendi, e essa mesma discussão pode caminhar em diferentes direções e todas estão muito pano para manga, tá? Imagino. Aí, assim, a primeira parte que eu acho que eu queria comentar é que eu vou adorar voltar num outro momento para a gente fazer um outro café. Com certeza. Só para falar sobre a seleção de base do futebol. Isso aí dá 40, 50 minutos de bate-papo, pelo menos aí. Para falar sobre a seleção de base do futebol. A seleção por si só. O processo de seleção, aquela peneirada que a gente sempre ouve falar, nós, né, que na nossa faixa etária aqui, ela não existe mais. Os meninos são bem observados, bem checados pelos clubes bons, tá? Depois da Lei Pelé e com o advento do celular, internet, não existe descobrir talento, existe direcionar e lapidar. Não existe descobrir, isso não existe mais. Mas assim, o ritual, o processo e as etapas, vai ser um prazer voltar no outro momento para falar. Bacana. Mas, porque dá um pano para manga isso aí. Eu trabalhava na base, né? Quando eu fui funcionário do Esporte Clube, eu era funcionário da base, né? Na época que eu fui cotado para a fisiologia do principal, aí fui selecionado Eduardo com muito mérito, e aí eu segui carreira acadêmica, e aí ele continuou lá no profissional, está lá até hoje, com muitos méritos até. Então essa parte da base eu ia adorar falar dela, sobre a seleção, que é muito polêmica. Mas sobre a questão da exclusão, o perfil genético e a base. Um dos nossos estudos, do meu doutorado, foi, a gente não conseguiu fazer, e não conseguia fazer tudo mesmo, o acompanhamento lá do sub-13 até o sub-20, que seriam aí 7 anos de acompanhamento, e o doutorado acaba em 4, né? E as pesquisas duraram 2. Não ia dar. Apesar que, como ter esses dados até hoje, até talvez desse para rastrear. Se a gente animar aí, quem sabe a gente pode até voltar lá e rastrear, porque o indivíduo que virou jogador de futebol, ele está no BID. Não dá para saber. O que não virou, não está no BID. Né? Em qualquer uma das categorias, das séries, A, B, C ou D, ele está no BID. Não dá para saber quem virou. Mas na época não dava. Então o que a gente fez? A gente quis fazer a frequência dos genótipos do ACTN3 em diferentes categorias. Então a gente mediu desses 450 atletas aí, vários da categoria sub-13, vários da sub-14, vários da sub-17, do sub-15, vários do sub-17 e vários do sub-20. E do profissional também. Né? E o que a gente comparou? O que a gente identificou, Fabrício e Gripe? Que ao longo dos anos, o perfil XX, que é o que a gente considera menos apto para força e potência, diminuía a frequência. E que aumentava a frequência do indivíduo RX, que é um indivíduo que a gente considera misto. Ele é forte e resistente. Que é uma característica primordial do futebol. O futebol, quando a gente vai dar lá a primeira aula na disciplina futebol, né? Quando a gente vai falar de perfil de atividade, assim, futebol aeróbio ou anaeróbio? Ele é aeróbio pela sua longa duração, mas o que determina o desempenho no futebol são as inserções anaeróbias. É um tiro de 20, 30 metros, é um de 40 centímetros, é uma dividida, que demanda força, potência, frenagem, mudança de direção e muita exigência muscular. Então o indivíduo tem que ser forte, potente e também resistente. Então a gente identificou isso, tá? Sobre o perfil genético, viu? E a frequência do RX, ela aumentava com o tempo. E do XX diminuía. Beleza. Tá bom. Mas, Daniel, você não respondeu minha pergunta ainda. A gente vai fazer perfil genético na base? Vamos poder, talvez, desperdiçar talento? Você está correto. Não se faz. Pode se fazer, mas não se faz com esse intuito. Por quê? Porque o futebol, ele é polivalente. Ele tem fatores cognitivos muito... Com certeza. O indivíduo que não entende linha de impedimento, ele não tem a capacidade cognitiva de entender linhas de impedimento,
que é o que a gente chama lá de conhecimento processual e declarativo, né? O indivíduo que não entende sistema tático, o indivíduo que não entende mudança de sistema tático, que não consegue fazer a leitura do quadro tático na beira do campo desde os 13, 14 anos. Com os nossos meninos de 13, 14 anos, quando eu era preparador físico, Marcelo Vilhena, que vocês devem conhecer também, foi professor da PUC até pouco tempo, hoje ele é coordenador de base de futebol, está no Vitória hoje, é da Bahia, doutor em ciência do esporte também. A gente palestrava para os meninos no PowerPoint explicando o sistema tático, e os meninos, o que não entendia, não ia durar, Já tava uma seleção natural. Sim. Então a gente tem uma seleção natural cognitiva aí sobre os meninos, mas tentando responder sua pergunta, né? O sujeito que corre mais, que é mais forte, não necessariamente ele faz mais gol. Mas ele tem que ter a força e a resistência necessárias para isso. Ele tem que ter a capacidade cognitiva para ter entendimento tático necessários. Se esse indivíduo chegou em categorias de base importantes, sub-17, que é o juvenil, né? Sub-20, então, nem se fala que ele já tinha condições de jogar no profissional, mas ainda é da categoria júnior. Se ele tem capacidades técnicas e táticas mínimas para fazer parte de um clube, ele é um indivíduo a ser preservado. E aí entra a outra questão polêmica e a aplicabilidade do perfil genético. Se o indivíduo é bom tecnicamente, bom taticamente, então ele é bom cognitivamente, se eu não estragar, eu já estou ajudando muito. Como é que eu não vou estragar a preparação desse atleta? Com o conhecimento genético. Se eu sei que ele tem perfil para resistência, ele já é um lutador de estar ali, porque demanda muita força e potência. Eu vou administrar as mesmas cargas de treinamento para esse indivíduo? Já vou adiantar que não deveria. Ele vai ter o mesmo período de recuperação pós-jogo, tendo em vista que o jogo é o mesmo. Não tem como eu controlar o jogo. Não é para si eu controlar o jogo. O jogo é máximo para todo mundo. Então, o indivíduo XX, ele tem menor capacidade de força e potência. Se ele tiver que acompanhar os colegas dele, ele vai sofrer muito. Então, ele tem que recuperar mais. Você está dizendo que, basicamente, esse perfil ele pode não ser decisivo, mas ele pode auxiliar no planejamento, tanto de treino quanto de recuperação desse atleta. É isso? É por aí? Eu iria além. Eu diria até que a principal função no futebol, que é um esporte coletivo, em que a técnica e a tática são muito determinantes, diferente do atletismo, a gente não faz a seleção lá atrás. Sim. A gente faz a checagem lá na frente para a gente poder preservar esse atleta. Isso. Para a gente individualizar a carga de treinamento e o período de recuperação. A exigência física do jogador de futebol, ela é alta por natureza. Então, eu já tenho que controlar a carga. Ela vai ser a mesma para todo mundo? Tem formas de eu saber como eu identificar atletas mais aptos e menos aptos. Sim. Tem formas subjetivas de eu fazer isso. Mas se eu puder saber o perfil genético, porque, como você falou, né, é uma joia cara. Assim, são salários altos. Então, todo investimento para eu não ter esse funcionário parado, ele é barato. Muito barato. Então, assim, tentando sumarizar. No caso do futebol, não deveria se fazer a seleção genética lá atrás. E sim, a avaliação genética lá na frente para eu poder monitorar esse atleta e individualizar esse atleta. De acompanhamento mesmo. Podia até te dar um exemplo aqui, ó, eu não vou citar o nome por questões éticas, né? Tinha um atleta que ele tinha recém subido da base para o time principal do Cruzeiro e ele não tinha o perfil genético favorável. Ele não tinha, né? Mas ele sempre foi um jogador muito cotado pelos técnicos da base, até que ele foi permanecendo e se tornou jogador profissional. Hoje ele não sei se agora ele já se aposentou. É porque não ia ter vida longa mesmo, mas ele figurou no time principal do Cruzeiro, foi vendido para outros times, fez carreira boa. Ele não era um atleta de ataque ou de defesa, era um jogador de meio campo. Então, ou seja, ele não era primordialmente de força e velocidade mesmo, que são fatores muito determinantes. Mas qual que era o aspecto principal dele? Mesmo não tendo o melhor perfil genético. É porque ele cumpria bem mais de uma função. Então, se ele precisava jogar de lateral, ele jogava. Se ele precisava jogar de meio campo, ele jogava. Se ele precisava jogar de armador, ele jogava. E ele
era muito inteligente taticamente. Então ele era uma peça muito cara. Uhum. Ele servia muito bem no grupo. Era ele que fazia gol? Não, não era ele que fazia gol. Não é todo mundo no time que faz gol. O goleiro não faz gol. Então, enfim, esse era um jogador que tinha outras características muito importantes para o esporte coletivo. No caso, a gente está falando do futebol, mas para qualquer outro esporte, as características são as mesmas, né? Características cognitivas, técnicas e táticas. E saber o perfil genético dele é importante para não tratá-lo igual aos outros. O que é interessante. Com certeza, né? Você ter essa E aí, caracterização aí do perfil genético, né? Pode falar, Fernando. Pode ir. Pode ir. Não, é porque você foi falando assim. dessa coisa do planejamento, né? Do tratar individualmente. E o artigo que você publicou em 2019, eu vi que você tem vários trabalhos, né, publicados na área. E o de 2019 chamou atenção porque você fala um pouquinho da importância do perfil, da identificação do perfil genético para a recuperação em atletas de futebol. Eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho especificamente, como é que foi feito esse trabalho, quais os principais resultados e conclusão que vocês tiveram com essa publicação. Uhum. A gente avaliou, né, marcadores de dano muscular, né, e CK, cortisol, testosterona, que são marcadores do estresse do eixo HPA, que identifica qual é a demanda que o indivíduo está tendo. Se eu não estiver muito enganado também, a gente também marcou algumas interleucinas, né, interleucina 6, que é pró-inflamatório no caso do esporte de alto rendimento, né. E aí, a gente identificou que os indivíduos com perfil genético menos favorável, eles apresentavam maior estresse, vamos chamar assim, maior microtrauma, eles demandavam de maior cuidado. Foi o que a gente abordou antes aqui, né? E saber o perfil genético dos atletas é importante para essa individualização do planejamento de nutrição para recuperação, de sono, atenção quanto ao humor, né? Existem tabelas de monitoramento do humor do atleta que são interessantes, que são aplicáveis em clubes com menos recurso financeiro, tá? E a finalidade principal deste estudo era essa aplicabilidade. Esse estudo foi muito viável porque em esportes, aí é o que o Fernando perguntou anteriormente, né? Infelizmente, para os clubes que têm menos dinheiro, os esportes, os clubes de primeira divisão, e como eles têm muito recurso financeiro, você consegue fazer um monitoramento de marcadores de estresse físico, estresse muscular, com recorrência. A gente consegue fazer CK através do Reflotron 2 vezes por semana. Não faz todo dia só para não furar o dedo dos atletas, né? A gente consegue fazer toda semana, toda segunda-feira, quando os atletas, ou terça-feira, quando os atletas se representam, a gente consegue padronizar essa medida aí. Inclusive, para quem tiver curiosidade, quem for do meio esportivo, né? A gente tem alguns estudos sobre essa padronização da interpretação da medida de CK como monitoramento da carga de treinamento. Aí tem outros estudos nossos só sobre CK e futebol, com algumas metodologias de estudo, tá? Mas basicamente foi isso. Esse estudo, ele veio coroar, né, essa metodologia aí de qual que é a forma de utilização do perfil genético, no caso aqui, para 73. A gente poderia ter outros genes. Vou até comentar uma coisinha que tá mais na prática agora, que já se sabe, marcar mais de um gene. Quando a gente vai avaliar genes relacionados ao desempenho, eles checam, tem 5, 6 genes relacionados à força e potência. E a gente vê lá numa amostra quanto por cento tem 5 genes, quanto por cento tem 4 genes, não, 4 genótipos, quanto por cento tem 3 genótipos. Porque sabe-se que quanto maior a combinação dos genótipos, maior a aptidão. Sim. Não sei se... Bacana, sim. Daniel, eu achei muito legal você falou assim da questão de preservar, né? Você identifica um talento, uma joia, vamos dizer assim, e é possível você utilizar essa informação para preservar, né, essa joia, né? E aí você comenta também em alguns dos seus trabalhos sobre a questão sobre a lesão esportiva. Existe um perfil genético mais propenso, né,
Para a lesão, vamos dizer assim, fulano de tal, eu identifiquei, ele tem tal perfil, então ele tem mais propensão à lesão e eu vou preservar mais esse atleta. A ideia é essa? Essa ideia ela também existe, tá? E aí, o que acontece? O grande problema é porque as variáveis que interferem são muitas, né? São muitas. E aí a cereja, né? Uma delas é o perfil genético de um gene ou outro gene que a gente pode considerar aí. Né? O problema é que, assim, o pré-lesão, no monitoramento da carga de treinamento em geral, mas no futebol principalmente, a gente tem alguns parâmetros que nos dizem mais sobre eles. Tá? Se eu tenho um jogador que, hoje em dia, com o advento do GPS, né, a gente consegue saber muito mais coisas sobre o perfil de deslocamento do atleta dentro de campo. Então, se ele tem um determinado padrão de número de sprints, e esse padrão em 2 ou 3 jogos ele diminuiu, bom, é um fator a chamar atenção. Eu controlo também os minutos jogados. Ele está jogando muitos minutos em relação aos colegas dele. Ele treinou de todos os nossos jogos. Os times de ponta ainda tem outros fatores de análise que é o que eu vou comentar aqui agora. Ele tem um exame de termografia. A gente faz, o departamento de fisiologia, ele faz uma foto termográfica lá, de membro inferior, de todos os atletas com regularidade. E aí a termografia acusou lá um determinado desequilíbrio de temperatura. Bom, então são muitos indicadores de que esse atleta poderia ter um só, tá? Poderia ter um fator só para poder atender a luz amarela. Só secar, ele tem uma concentração de secar muito aumentada. Digamos assim, qualquer um desses fatores não é ser conservador se o departamento de fisiologia conversa com o departamento médico, que conversa com o departamento de preparação física para falar assim, eu acho que determinado atleta deveria descansar. Tá? Então, só o perfil genético, ele não é tão agudo. Ele é mais, como é que eu vou dizer? Ele é mais geral. Ele está mais no planejamento. Porque, às vezes, eu tenho um determinado atleta que ele tem um perfil muito bom, ele tem perfil próprio de força e potência, e ele vem de um histórico de muitos jogos. Ele vem de um histórico de jogos, às vezes, que ele foi muito acionado, e que ele realmente teve uma outra questão aí das lesões, e elas são multifatoriais, que é a questão do trauma. Né? Às vezes ele teve uma sequência de traumas muito grande. E um desses outros fatores que eu te falei, eles vão ser mais interessantes para monitorar a pré-lesão. Só aumento de temperatura, só aumento de secar, a própria queixa do atleta, o número de jogos que ele participa ao longo do ano, mesmo tendo o perfil genético mais favorável, ele pode ser um candidato mais forte para a lesão do que um indivíduo que não tem o perfil genético. Porque a lesão, especificamente, ela é muito multifatorial. Ainda mais no futebol, que você tem, pela história do futebol, né? É um jogo de invasão, um jogo de contato, de campos similares, né? De ataque e de defesa. E daí a beleza e o desafio de fazer a preparação física no futebol. Tá? Então, assim, é muito falar que um determinado perfil genético ele vai predispor a mais lesão? Sim, ele vai. Só que são tantos fatores a serem controlados, fatores tranquilos de serem controlados, e isso não quer dizer necessariamente que aquele indivíduo vai sofrer mais lesão. Eu pensei muito assim, a gente tem vários casos assim, né, de o atleta desponta, ele é considerado como um talento, né, diferenciado, e na carreira dele, essa carreira não deslancha porque ele tem uma série de lesões. Por mais que você controle esses fatores, ele apresenta várias lesões durante a carreira e não consegue, vamos dizer assim, um destaque maior. Né? Aí eu pensei nesse aspecto. Muito corretamente, mas o perfil genético, eu comentei, como as lesões são multifatoriais, o perfil genético ele pode contribuir, mas ele é muito difícil de se identificar que ele é que é o responsável. A coisa é muito probabilística, talvez. Vou te dar um exemplo, né? Para a ascensão do atleta. Eu te falei que sobre a seleção, né, lá na base, dá um pano para manga, né? É um dos aspectos da pano para manga. Você tem uns atletas do sub-14, sub-13. Sub-13 é a primeira categoria que aloja
que tem time, que tem campeonato só para ela. Antes disso, tudo é escolinha, tá? Tudo é escolinha. Sub-13 treina 5 vezes por semana, quando não 6, e joga campeonato. Tem comissão técnica, que é um massagista, que é um preparador, que é um roupeiro, que é um preparador físico, que é um auxiliar técnico, que é um técnico, que é um preparador de goleiro, tá? Dos times grandes. Antes disso, tudo é escolinha, um professor só para fazer tudo, é muito impressionante. E aí esse menino foi selecionado. Por aquele motivo que eu falei, que eu vou ter que voltar para falar depois, porque ele é mais extenso. Ele foi selecionado, ele entrou no clube. Ele fica só um ano. E esse ano começa em março e acaba em dezembro. Então é um ano de 9 meses. E aí, em determinado momento, ele aconteceu com o atleta lá. Ele teve uma lesão numa falange distal. Quebrou a última parte do dedinho aqui. Ele não podia jogar. Ele ficou 2 meses parado. Em 2 meses parado, só fazendo preparação física, e os outros meninos treinando todo dia, tendo carga de treinamento técnico, tático e físico, a carga de aprendizado é muito grande. Então esse menino perde uma janela. E aí outro menino lá subiu para o sub-15, ele teve uma ruptura de LCA. Ele fica 4 meses parado, 5 meses parado. Quando ele volta, o concorrente dele teve uma carga de preparação muito grande. Aí vamos supor que ainda assim subiu para o sub-17. Né? Lá no sub-17 ele fica 2 anos. Né? Que ele era do sub-15, sub-15, 16 e 17 anos. Então ele tem mais tempo para assimilar. Se não passar por nenhum outro grande azar, tem uma fratura, uma coisa assim, né? Às vezes ele tem uma lesão mais grave, de cartilagem, uma coisa assim que inspira cuidados. E como o futebol, e como eu falei para vocês, ele é máximo o tempo todo, não tem como administrar, assim, aliviar. O sujeito, se ele não conseguir ganhar o máximo, ele não vai ficar. Então, a chance de o que se conhece de histórico, de ex-atletas, que não se sabe se ele se transformaria, se ele iria para a ponta ou não, porque ele teve que parar por causa de lesão, é muito grande. Então, às vezes o sujeito realmente ele tinha uma predisposição genética para a estrutura de cartilagem, fiz isso, pior. Ele já parou lá no juvenil, porque ele vai machucar. E como as namoradas dizem, né? O futebol é feito para machucar. Né? Gol, de vez em quando, a gente faz no futebol de domingo. Mas machucar, o departamento mais acionado no futebol, gente, é o departamento médico de fisioterapia, não é o de preparação. O que mais é movimentado no futebol é a recuperação de atleta. Porque ele vai machucar. Certo que ele vai machucar. Por isso que estudo com lesão é muito difícil, viu, Fernando? A parte de fisioterapia esforço máximo, né, cara, o tempo todo. Futebol é máximo. Não existe jogar assim, não, entra ali e dá uma aliviada. Acabou, perdeu o jogo. O máximo pode acontecer assim. Máximo pode acontecer assim, joga 15 minutos só, joga 20 minutos, mas são 20 minutos. Exatamente. Daniel, a gente está indo mais para o final. Eu queria perguntar para você, sim, passa rápido, né? Conversa boa, tema bom. Como é que você acha que vai ser o futuro, assim, em termos de perspectiva? O que vem pela frente aí? Assim? Vai ser mais comum essa análise do perfil genético? Isso vai se ampliar? Qual que é o grande desafio em termos de pesquisa, né? Para onde você acha que vai a pesquisa científica nessa área? Bom, o que eu acredito é que, assim, com o avanço da tecnologia molecular, os aparelhos mais portáteis, vai ser comum a gente saber, os atletas, inclusive pessoas, atletas recreativos, saberem o seu perfil genético. Vai ser comum. Tá? O grande diferencial vai ser como é que isso vai ser utilizado pelos clubes. Como eu falei para vocês, a perspectiva é aquela. Você não faz isso na seleção lá, no esporte coletivo, porque não procede. No individual procede. No individual, o sujeito não tem que pensar muito para correr 100 metros. Só tem que correr 100 metros. Agora, como o Fabrício colocou muito bem aí, né? Só correr não faz gol. Né? E só atacar também não ganha o jogo. Né? Também. Então, tem uma questão técnica e tática aí. Pensa. Tá? Por mais que Cristiano Ronaldo tenha um perfil muito mais físico do que o Messi, ambos são atletas de alto rendimento. O Ronaldinho Gaúcho era o que era, porque tinha um perfil pronto para o futebol. Força, potência e resistência. Além de muito, eu não vou usar a palavra talento não, porque ela não serve para nós, né? De muito conhecimento técnico, muita habilidade técnica. Tá? Mas, enfim, como é que esse conhecimento genético, especificamente falando da parte genética, vai ser utilizado, que são elas. Porque a gente vai ter também ferramentas de monitoramento do esforço muito mais avançadas das que tem hoje. A gente vai conseguir frequência cardíaca, temperatura, velocidade, desnível,
número de tiros, isso tudo a gente já tem. Agora, como é que isso contribui com a preparação e recuperação do atleta? O perfil genético vai ser mais uma coisa. Então, ou seja, vai facilitar, vai ser mais barato, vai ser mais fácil, vão ter mais genes, a interpretação vai estar mais fácil de ser feita. Que hoje eu consigo te dar um parecer aqui sobre 2 genes que são os que eu estudo mais, a enzima conversora de angiotensina e do ACTN3, que é da alfa-actinina 3. Mas a gente vai ter muito mais genes para poder discutir a serem utilizados no controle e na preparação dos atletas. Isso é coisa para daqui 10 anos no máximo, tá? A gente ainda vai estar batendo outros bate-papos aqui, isso já vai ter evoluído já. Então você acha que em termos de pesquisa, a gente vai ampliar o número de genes que serão pesquisados e a gente vai ter conhecimento sobre eles, né? A gente já, inclusive a gente, tá? Eu aqui, Hellis Mortal, né? A gente já faz, a gente já tem outros genes que a gente estuda já. Tem uma metodologia de pesquisa com genética que a gente chama de GWAS, né? Que a gente traça um perfil genético com a influência de vários genes. A gente já está sugerindo outros genes aí, que é o LIN28 e outros que são pioneiros. Genes que antes eram utilizados para descoberta de triagem de câncer, e agora está vendo qual que é um fenótipo. E como é que ele fica no fenótipo esportivo? A gente já está fazendo isso. Aí fora, os caras estão fazendo coisas muito legais que daqui a pouco vão chegar para a gente. Isso é coisa para daqui 5, 10 anos, a gente vai ter um número bem maior de genes para poder conversar e bem utilizados com a tecnologia que também está chegando aí, tá? E isso vai acabar esbarrando nos clubes com menos dinheiro, vai acabar esbarrando nos atletas recreacionais. E se não assuste se daqui a pouco o pessoal estiver vendendo aí teste genético para nossos filhos, não. É muito criticável, gente. Descubra se seu filho tem perfil para ser atacante do Atlético, né? É isso aí. É o genoma do esporte. Né? Genoma humano do esporte. Daqui a 5 a 10 anos, então, nós vamos ter, né Daniel? Tá aí. Ele vai estar batendo esse papo de novo e falar assim, você lembra, Fabrício? Pois é. Foi feio, Miguel. Agora já determinaram bem aqui. Você falou. Quantos genes você tem que ter para se formar? E você falou um negócio aí que, na verdade, faz a gente pensar que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que mergulhar no buraco, né? Porque, assim, você fala aí do gene relacionado ao câncer, né? A gente está falando de gene dos esportes, mas aquele gene que determina uma outra condição que não tem nada a ver com o esporte também pode acabar influenciando ali, né, no fenótipo esportivo. Ou seja, é tema para nossas gerações aí, as próximas, né, ser discutido. O caso do gene da ECA, né, da enzima conversora de angiotensina, é isso, né? É o gene relacionado à pressão alta, que dependendo do fenótipo que a pessoa tem, ele vai ter mais força e potência. Dependendo, ele vai ter pressão alta. E os males da pressão alta que a gente já Se não me engano, Daniel, tem um cara que chama Montgomery, e ele tem algumas publicações, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza, que ele faz o polimorfismo da ECA e voltado para o desempenho esportivo. Esse cara chama Montgomery. Eu lembro disso daí, há muitos anos atrás. Né? Ou seja, eu acho que até já deve ter alguma coisa em relação a isso. Se não me falha a memória, Montgomery, esse cara, ele publicou muita coisa de polimorfismo da ECA e relacionou isso a esporte. Eu posso estar enganado, tá? Mas... Sobre a ECA, é que o enzima do ACTN3 é um dos mais proeminentes. O outro mais proeminente é o da enzima conversora. Inclusive, então é isso mesmo. Todas as análises que a gente fez para a ACTN3, a gente também fez para a enzima conversora. Perfeito. Então, os artigos a gente fez frequência genotípica para a ACTN3, a gente também fez da enzima conversora. A gente já pegando essa relação aí. Ok, entendi. Porque acaba que a mão de obra é a mesma. Sim, né? Claro. Você está com material ali, né? Inclusive, assim, para as pessoas que têm interesse para os estudantes, profissionais que querem estudar sobre o assunto, ou pesquisar sobre o assunto, ou seguir carreira nesse assunto, né? Nos nossos laboratórios aí em Diamantino, ou em parceria com a gente na Ouro Preto. A análise é essa mesma. A gente vai lá, faz o swab ou um sangue periférico, extrai o DNA, Sim. faz uma PCR, daqui a pouco essa PCR vai estar por real-time. Sim. Só é mais caro, mas real-time você faz rapidinho. E aí você descobriu um perfil genético aí de 50 ciclistas. Vamos ver a resposta deles agora em relação ao desempenho, em relação a uma prova padronizada, em relação a quais são os campeões, marcadores de dano. A receitinha
de pesquisa, ela é bem tranquila. Isso é interessante. Difícil você arrumar amostra, cara. Assim, se vocês tiverem uma amostra cara, uma amostra bacana aí, corredor de alto nível, lutador de alto nível, para a gente poder pesquisar, a metodologia basicamente é essa, as parcerias estão bacana na mesa. Saber. Aqui na região tem bastante talentos, entre aspas. Ô, Daniel, assim, ficou alguma coisa que a gente não te perguntou, que você queria acrescentar, né, que você acha importante deixar registrado aqui, né? Eu acho que é bacana mencionar, não, vocês abordaram super bem, porque como vocês não esperavam nada menos, né, porque nós somos cientistas, né, o que desperta nossas curiosidades são essas mesmas. Qual é a aplicabilidade de se saber o perfil genético? Mas o que exatamente que é o perfil genético? Como é que ele se relaciona com o esporte? Como é que isso afeta a população em geral? O que eu acho que é bacana ser falado é que para a população geral, a população, eu tenho uma filha, Marcos Fabrício tem uma menina? Uma menininha. Também? Isso. Menininha também. Eu não sei quem tem filhos ou quais são. Mas aquela história assim, descubra o perfil genético do seu filho. Isso ainda não é legal. Assim, não funciona bem. É gastar dinheiro à toa. Né? Gastar dinheiro à toa não está ainda... não serve bem. Porque, como eu falei para vocês, para atividade recreacional, se o sujeito não tiver crescido, mas quiser muito jogar basquete, ele vai jogar. Não vai ser alto nível. E aí a gente vai fazer essa análise de alto nível em determinada idade, né? Lá para os 14, 15 anos. Então, esses testes comerciais de perfil genético ainda não são totalmente aplicáveis. A população em geral não precisa gastar dinheiro com isso, não. Pode deixar, se o menino seguir carreira esportiva, aí convém investir. Mas para os nossos filhos lá com 5, 6, 7 anos de idade, não precisa gastar dinheiro com isso, não, que é bobagem. Com certeza. É isso aí. Acho que a gente ficaria aqui, né, mais tempo ainda, muito tempo conversando sobre esse tema. Eu aprendi muito com você, viu, Daniel? Agradecer muito aí. Isso aí. E assim, eu nunca trabalhei, né, com esse tema e assim, foi super proveitoso para mim, né? E aí a gente tem um espaço aqui cultural no canal, que a gente pede sugestões, um livro, um filme, uma música, alguma coisa que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Você tem alguma coisa para nós aí? Essa aí me pegou de surpresa. Sabe o que isso me faz pensar? Eu acho que eu estou estudando, trabalhando muito, eu não estou tendo pouco tempo para hobby, viu? Assim, quarentena toda, eu acho que dá para contar os números dos filmes que eu vi, os livros que eu li. Mas eu acho que eu posso indicar, aí tem um livro que eu gosto muito, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, mas ele é psicólogo, que é o Daniel Kahneman, e tem um livro que é chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele comenta lá sobre como é que as formas que a mente humana tem de pensar interferem na vida profissional e amorosa e econômica da gente, né? Que é a forma rápida, que é aquela forma primitiva, intuitiva, né? E a forma lenta, que é aquela mais planejada, mais cognitiva, que é aquela que vai dar mais êxito nas nossas atitudes aí fica a dica aí. Interessante que ele é psicólogo e ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Tenho certeza que vocês estão investindo na bolsa também, na quarentena aí, e muita gente deve estar também, né? Leitura bacana essa de ter, para a vida e para investimentos também. Bacana. Sensacional. Bacana. A gente vai deixar aqui embaixo o link para essa dica sua aí. É joia? Daniel, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade, né, por doar o seu tempo. A gente sabe do trabalho que você faz aí na UFOP e, né, abdicar das suas coisas para conversar com a gente, conversar com o público, mas acho que foi um café legal. Você faltou um café, você faltou a cerveja que a gente conversar. Te agradecer muito pela sua atenção, viu? Em tempos de pandemia, tá super bem. Parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto, viu? Fernando, Gripe, gosto muito de vocês e gosto muito do trabalho que vocês fazem aí em Diamantina, sabendo do piano que vocês carregam aí no interior, igual a gente também no Preto. Parabéns pela iniciativa de levar para o público aí conhecimentos vários aí sobre aquilo que a gente gosta, né? Que é pesquisa em exercício físico, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e precisando para falar de qualquer outra coisa que eu consiga contribuir um pouquinho. Desculpa qualquer falha aí, qualquer dúvida que eu não tenha conseguido esclarecer. Vamos chamar de novo para poder falar das categorias de base. Já está anotado aqui. Então vai ser um prazer, eu acho que o público vai gostar de saber. Com certeza. Vocês podem depois disponibilizar meu e-mail aí, vai ser um
aqueles que tiverem interesse em seguir carreira acadêmica lá, a gente tem programa de mestrado, doutorado lá em saúde, nutrição, fisiologia, e estamos recebendo bons alunos lá que têm interesse em nos procurar. Eu, o professor Lenice, o professor Pérez, que vocês conhecem bem, o professor Emerson Cruz, pessoal bom de serviço lá que também colabora com essas pesquisas. Professor Zinara, todo mundo de braço aberto para poder colaborar. Tá? Prazer aí, todo meu. Bacana, Daniel. Obrigado, viu, cara? Valeu demais, Eu viu? agradeço. Até mais. Abração. É isso aí. Valeu, Daniel. Obrigado, viu? Um abraço. Bom, chegamos ao fim aí desse bate-papo. Super bacana, interessante, polêmico. Pelo visto, né, Fernando, a gente vai ter que chamar o Daniel de novo para continuar o nosso bate-papo, principalmente quando a gente falou daquela questão dos fatores que determinam a seleção lá nas categorias de base, né? Mas, obviamente, que entender um pouco mais sobre como esse perfil genético, né, pode atuar na ajuda, ou pelo menos no auxílio da preparação física, no planejamento de recuperação dos atletas, foi muito bacana. Gostou? Ó, que isso. Assim, abre muito as possibilidades, né? A gente percebe que isso vai ser um tema cada vez mais comum, uma realidade que vai se aproximar cada vez maior de forma mais presente, né, no esporte de alto rendimento. E como o Daniel falou, né, no cotidiano até dos atletas recreacionais, né, de que está iniciando uma carreira esportiva. Então, nós vamos ter que chamar ele aqui para atualizar essas informações brevemente, né? Exato. Então, assim, pedir aí para vocês, né, que eu aprendi muito, acho importante compartilhar essa informação e, se possível, né, compartilhar esse vídeo com as pessoas, falar para outras pessoas, deixar os comentários, fazer as críticas, sugestões, e aí a gente consegue fazer com que esse conhecimento, né, seja compartilhado para o maior número de pessoas que possam interessar por esse conteúdo. É isso aí. Não esqueça de deixar realmente a sugestão aí de temas, né? Fazer os comentários. E a gente vai estar sempre correndo atrás aí de novas entrevistas nesse fantástico mundo aí da ciência do exercício físico. Valeu, Fernando. Então, valeu. Valeu mais uma vez e até a próxima, viu, pessoal? Valeu, até. Tchau.